vamos aqui primeiro fazer a leitura aqui da definição de limites, né, aqui para duas variáveis, né? Então, suponha que nós tenhamos uma função definida em todos os pontos numa vizinhança de um ponto, exceto possivelmente no próprio ponto. Tá? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber o que acontece com a função à medida que a gente toma ponto próximo de um determinado valor, né? De um x0, y0. Aí a gente quer saber como é que a função vai se comportar, de qual valor ela vai se aproximar, né? Então, o que acontece? Como a gente está pegando um ponto, né, no domínio que é R2, na verdade, esses pontos eles podem se aproximar desse x0, y0, através de um caminho, né? Bem, então vamos lá. A gente vai usar, para medir a proximidade de f, a gente vai usar a letra epsilon, né? E a proximidade de xy com x0, y0, o delta, como a gente utilizava lá em cálculo 1, tá? Bem, então, a definição formal do limite de duas variáveis consideremos uma função f, cujo domínio o D está contido no R2, bem aqui falta um R2, onde D é um subconjunto de R2, faltou só R2 aqui, contendo uma vizinhança deletada do ponto x0, y0. Por que vizinhança deletada? Porque o x0, na hora que você vai calcular o limite, o ponto não faz parte, tá? Então, você não está calculando o f no ponto, tá? Então, é como se você pegasse, você tem aqui o ponto, x0, y0, mas você vai analisar apenas a região próxima a este ponto. O ponto em si você não vai analisar, você vai analisar a região toda próxima ao ponto, que é a vizinhança, tá? Então, a gente vai dizer que o f de xy tende a um número L quando xy pertence ao domínio, ele vai tender a x0, y0, e a gente vai escrever desta forma aqui, tá? Que vocês estão vendo aí. Ou seja, o limite de f de xy, quando xy tende a xy0 é igual a L. Qual é a definição matemática disso? Se e somente se, para todo epsilon maior que 0, for possível encontrar um número delta, tal que a distância do f até o L, ou seja, a distância do f até o L é um número epsilon, ou seja, um número muito, muito, muito pequeno, que tende a 0, né? Sempre que xy pertence a D, tá? E também a distância, né? Aqui, olha. Deixa eu ver onde eu posso escrever. E aí, e também a distância de x até x0. Coloquei vetor aí, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um vetor. A distância de x até x0 tem que ser menor que um delta. Esse x aqui, pessoal, é um vetor, né, que é xi mais yj, é a distância euclidiana, isso aqui. E o x0 seria x0i mais y0j. Quando você calcula a distância desse ponto para a distância, você pode representar essa distância na forma vetorial. Você pode pensar assim, na forma vetorial, essa distância vai ser x menos x0i mais y menos y0j.
J. Aí, eu calculando o módulo dessa distância, eu tenho a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Então, notem que agora esse conceito, né, do delta é diferente lá do cálculo 1, porque lá você trabalhava em uma dimensão, então você colocava x menos x0 maior que zero e menor que delta, porque lá você fazia assim, ó, módulo de x menos x0 é menor que delta, que nada mais era que x menos x0 menor que delta e maior que zero. Isso aqui nada mais é do que a distância de x a x0. Porque quando você tem apenas um ponto, né, uma distância aqui unidimensional, e você tem um ponto x0, e aqui, por exemplo, um ponto x, e você quer calcular a distância do x até o x0, nada mais é que x menos x0. Por quê? Porque a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado é o próprio x menos x0. Então, lá em cálculo 1, na definição, a gente não falava em vetor, em distância euclidiana, porque, na verdade, a gente estava calculando o limite em uma dimensão. Tá? Então, agora aqui, como é uma região, então a representação vai ficar desta forma, porque agora eu tenho duas variáveis. Tá? Então, olha aqui. Então, aqui tem uma representação aqui, olha, digamos que essa linha preta aqui seja uma parte do domínio e essa bola marrom aqui, esse círculo, seja a vizinhança do ponto, tá? Então, olha, tá aqui o ponto, ó, x0 e o y0, tá? E aí, você vai analisar o que acontece próximo deste ponto, né? Aí você vai ver, você vai calcular o limite, só que nota que como é que você aproxima? Você vai aproximar desse ponto através de caminhos, né? Digamos, dessa fronteira dessa bola até o ponto. Então, a gente tem alguns artifícios que a gente pode usar para poder calcular esse tipo de limite. Então, quando a gente vai aproximando desse ponto, a gente vai verificar o que acontece com a função lá no eixo Z, né? A imagem aqui é R, né? Então, aqui, L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, o quão próximo essa função vai ficar de L quando a gente aproxima através de caminhos desse ponto, tá? Então, ficou alguma dúvida antes da gente passar para os exemplos nessa definição, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? A senhora poderia explicar de novo aí, no caso essa bolinha marrom aí é a região, né? Essa bolinha marrom, ela é algo, uma abstração matemática. Você imagina a vizinhança de um ponto. Então, é muito mais fácil você imaginar uma bola, certo? Um círculo, certo? Então, isso é só uma vizinhança de um ponto. Tá? Então, olha, como fala aqui na definição, consideremos uma função f com domínio D, tá? Isso aqui, agora que eu vi essa seta aqui, eu tô meio ceguinho. Então, domínio D e a imagem R, onde D é um subconjunto do R2, contendo uma vizinhança deletada. Então, lembra que tu exclui o ponto para calcular o limite, como lá em cálculo 1. Como a gente trabalha com duas variáveis, então, a gente imagina uma vizinhança do ponto, tá? Que é uma região qualquer, uma bola. Poderia ser uma outra região, mas é muito mais fácil você imaginar que tem ali em torno do ponto uma bola, e eu vou analisar o que acontece com a função que está no R3 quando eu me aproximo por qualquer caminho desse ponto. Essa é a definição, que é a mesma de cálculo 1,
Porém, agora, o que acontece? Qual é a diferença? É que agora eu tenho duas variáveis. E simplesmente eu não vou poder chegar lá e sair substituindo ponto, analisar a continuidade e substituir, entendeu? Então, é um pouco mais complexo esse entendimento, porque a gente trabalha com duas variáveis, tá? Então, vamos passar para os exemplos e aí a gente vai tentando melhorar aí a visualização desse limite, tá? Então, olha só, primeiro deixa eu colocar aqui mais uma parte teórica e a gente vai para resolver exercícios. Então, olha, se a função for uma constante, então, para todo ponto no domínio, né, no R2, o limite da constante é a própria constante. Então, o pensamento da constante é o mesmo para uma variável, só que agora, essa constante, pessoal, ela representa o quê quando você está trabalhando com duas variáveis? O que ela representa? Ela representa um plano, né? Então, aqui a gente está colocando, aqui, ó, f de xy igual a k. Então, aqui... Então, olha, o f de xy igual a k, que nada mais é que z igual a k. Não é verdade? Então, notem o seguinte, se o z é k, você já sabe o quê? Que o domínio aí é R2. Isso aqui é uma função de duas variáveis, que ela é constante. Não é isso? Ela é constante. Então, se eu marcar aqui um k, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, eu terei aqui um plano. Esse plano, ele vai para menos infinito na direção y e mais infinito. Ele é um plano infinito, paralelo ao plano xy. Então, se eu falo que z é igual a k, isso aí é um plano paralelo ao plano xy. Se o k for igual a zero, você está no próprio plano xy. Se o k for positivo, o plano está acima do plano xy. Se o k for negativo, o plano está abaixo do plano xy, né? E para qualquer valor de x e de y, você sempre vai ter o plano k. Então, o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então, se você quisesse, eu quero demonstrar aqui matematicamente, está aqui, olha. F de xy menos k dá zero, porque o f de xy é o próprio k, né? Então, assim, dado epsilon maior que zero, e tomando-se um delta maior que zero qualquer, né? A distância do ponto até esse ponto sempre vai ser menor que delta. Isso implica que a função menos k sempre vai ser menor que epsilon. No caso, o epsilon sempre vai acabar coincidindo com zero, porque o f de xy é o próprio k, né? Então, o limite de uma função constante é a própria constante. Então, assim, pessoal, as propriedades lá do cálculo 1, limite da soma, a soma dos limites, todas aquelas propriedades, elas são aplicadas aqui, mas agora você vai pensar em duas variáveis. Então, uma função constante não é mais uma linha paralela ao eixo x. Agora, na verdade, o f de xy igual a k é um plano paralelo ao plano xy, tá bom? Olha, mesma coisa, olha, se f de xy é igual a x, para todo x0, y0 pertencente ao R2, o limite dessa função é x0, tá? Então, a gente olhando para essa função f de xy, então, estou colocando aqui logo as funções. Olha, olhando para essa função aqui, o que vocês me diriam dela? Por exemplo, sobre o desenho dela. Isso é um plano, né? Você sempre imagina o seguinte, qual é o traço disso aqui? Se eu pensar, por exemplo, se eu colocar um y qualquer, ou se eu pegar, colocar um y qualquer, qual é o traço disso? Z igual a x. Z igual a x é uma reta no plano zx,
Não é verdade? É uma reta no plano ZX. Então, se você fosse... Ah, não, eu quero imaginar como é mais ou menos o desenho disso aqui. Aí, você ia fazer o seguinte. Ó. Por exemplo, isso aqui não é uma reta? Ó, vou colocar aqui a reta saindo, a reta está lateral, né? Ó, ela vem. Só que isso aqui é um plano, né? Esse plano é ruim enxergar assim. Deixa eu colocar o X aqui, ó. ZX, eu vou colocar o YB aqui. Olha, se eu traçar a reta aqui, ó, Z passando na origem, Z igual a X, né? Então, essa inclinação aqui é 45 graus. Né? Então, eu vou traçar as retas paralelas aqui. Né? E aí eu consigo desenhar esse plano aqui. Então, é um plano que passa na origem, tá? É um plano ZX cortando a origem. E o traço dele, quando você olha de frente, que na verdade, eu olhando de frente, eu nem poderia fazer esse desenho. A gente olhando de frente é como se fosse assim, olha. Você tem aqui Z e o X, aí está aqui o Y. Quando você olha de frente mesmo, você só enxerga essa reta, né? Porque o plano ele está saindo da tela e está entrando na tela. Então, ele está entrando e saindo da tela nessa inclinação de 45. Então, o traço do plano é a própria reta, né? Z igual a X. E aí, a solução desse limite, usando a definição, né? Você tem que x menos x0, né? Quando você tem aqui o módulo como dois tracinhos, é a norma, né? Que, na verdade, isso aqui nada mais é que você calcula a própria distância, né? Então, você tem o seguinte, x menos x0, né? Ele tem que ser menor que um épsilon, e essa distância bem aqui, né? Essa distância aqui tem que ser menor que um delta e maior que um zero, né? Então, esse resultado implica em x menos x0 menor que o épsilon. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha, quem é o f de xy? É o próprio x, né? X menos x0. E quem é essa distância aqui? É a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tá? Então, a definição, se você pegar qualquer épsilon maior que zero aqui, você pode pegar uma tabela de números e ir aproximando a função, você vai ver que essa função, dependendo do ponto que você escolher, ela vai sempre se aproximar do f de x0 y 0. Por quê? Porque você nunca vai usar o ponto em si, mas sim os valores próximos ao ponto. E aí você sempre vai chegar naqueles valores, que era o que a gente fazia lá em cálculo. Então, para esse tipo de função, isso aqui é óbvio, porque eu tenho uma função simples, f de xy igual a x, cujo traço é a própria reta, né? Que tem inclinação de 45 graus. Então, vamos pegar agora um exemplo mais complexo, esse aqui, ó. F de xy é igual a x² menos y² sobre x² mais y². Essa função, ela tem limite no 0, 0, tá? Então, como é que você vai analisar isso aqui? Porque eu não posso chegar e substituir o 0, 0 nessa função. Primeiro que quando você olha para essa função, eu não analisei ainda a continuidade, não sei nada de continuidade ainda para duas variáveis, apesar de que quando nós chegarmos lá, o conceito é estendido de cálculo 1, é o mesmo conceito, mas esquecendo um pouco essa questão da continuidade, o que a gente tem que fazer? Olha só, quando a gente vai analisar a função de duas variáveis,
a gente sempre tem que pensar, para a gente poder estudar esse limite, não é tão trivial como o cálculo 1. A gente tem que pensar em caminhos, tá? A gente tem que olhar para a função e tentar identificar caminhos. Então, por exemplo, você imagina aqui a vizinhança. Lembra que eu falei da vizinhança aqui, aberta aqui? E aí você tem o ponto 0, 0. Ele está aqui na origem, tá? Inicialmente, vejamos como se comportam os valores da função para xy próximo de 0, 0. Como é que você faz isso? Você não usa tabela de valores como vocês faziam lá em cálculo 1. Antes de saber a questão da continuidade, a gente pensava dessa forma. A gente pegava uma tabela, fazia o gráfico e analisava como se comportava próximo. Só que vocês têm que ver que nem sempre vocês vão saber como é o gráfico da função. Se você tiver o GeoGebra aí do lado, dá para, pelo gráfico, saber, né? Mas se você não tiver, o que você faz? Você utiliza o conceito de caminho, de caminhos, tá? Então, o que você faz? Você analisa como é que se comporta a função, como é que ela se comporta ao longo do eixo X, e depois você analisa como ela se comporta ao longo do eixo Y, tá? Então, como é que você faz? Olha só aqui. Se você imaginar, né, o eixo X aqui, olha. Olha só. Então, você analisa a função como ela se comporta próximo do ponto, primeiro em relação ao eixo X. Olhem para a função. A função não é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado? Então, olha só aqui. Ao longo do eixo X. Ao longo do eixo X, quando eu falo ao longo do eixo X, eu estou dizendo que o y é igual a 0. Então, onde tem y, a gente coloca 0. Ó, x quadrado menos 0 ao quadrado sobre x quadrado. X quadrado dividido por x quadrado deu 1. Então, olha só, pessoal. Qualquer caminho que você escolha aí ao longo do eixo x, a função se aproxima de 1. Tá, então vamos ver agora ao longo do eixo y, que é outro caminho. Nota que isso aqui não é uma bola aberta, então tu pode se aproximar até por outros caminhos inclinados aqui, oblíquos, ó. Eu não imaginei uma bola, então se eu pegasse esse caminho vermelho que eu acabei de pintar, eu poderia usar coordenadas polares. Eu poderia usar, aí o cálculo do meu limite fica um pouco mais complexo, mas também dá para fazer. Mas, inicialmente, eu vou pegar esses dois caminhos. Então, olha só aqui. F de 0, y, ao longo do eixo y. Então, ficou menos y ao quadrado, né? Porque o x agora é 0, sobre y ao quadrado. O f de 0, y, é igual a menos 1. Então, pessoal, vocês acabaram de chegar à seguinte conclusão. Quando eu me aproximo do ponto 0 pelo eixo X e quando eu me aproximo do ponto 0 pelo eixo Y, os valores deram diferentes. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Eu me aproximei do ponto 0, 0 pelo eixo X, né? Pelo eixo X, deu 1. Depois, nós viemos pelo eixo Y, deu menos 1. Então, a função não está se aproximando do mesmo valor quando eu estou utilizando esses dois caminhos. Basta dois caminhos para comprovar que o limite não existe. Porém, nem sempre quando dois caminhos dá o mesmo resultado, o limite existe. Aí, eu embananei agora a cabeça de vocês. Isso é verdade. Por quê? Porque eu poderia ter um outro caminho bem aqui, inclinado, que eu calculasse e o limite o limite poderia não existir. Então, assim, se você escolher dois caminhos e o limite deu diferente, você já pode concluir ali que o seu limite não existe. Mas se der igual, nem sempre. Então, eu ainda vou falar disso daqui a pouco.
tá? Então, esse estudo que a gente acabou de fazer nos mostra que não existe um número L tal que a função permaneça próximo de L para xy próximo de 0, 0. Então, este fato indica-nos que f não deve ter limite, e não tem mesmo, pois qualquer que seja o L, por exemplo, se você tomar um epsilon igual a meio, ó, meio aqui, né? Então, olha só, se L é menor que 0, imagina o seguinte, olha, aqui, ó, olha só, vamos pensar esse primeiro caminho que a gente escolheu, ó, módulo, né, que é a distância do f de x0 menos L tem que ser maior ou igual a meio, né? Se o L for menor que 0, né? Se o L for menor que 0, tá? Então, aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui. Essa distância aqui, desse ponto, do x0, quanto foi que deu? Deu 1, né? Aqui, ó. Deu 1. Então, imagina só que o L é menor é menor que 0. Né? Que o L é menor que 0. Se o L for menor que 0, então essa distância está dando maior que meio, né? Ela teria que dar menor, né? Agora, tu imagina só se o L for positivo. Eu estou imaginando o L qualquer, pessoal. Se o L for positivo, quanto foi que deu aqui? Deu menos 1, né? Ó, menos 1, menos L. Só que o L é um número que tem que ser o valor que a gente acha que é o limite, né? Então, vamos imaginar aqui, se aqui é menos 1, né? Se eu pegasse aqui um L próximo, se o limite fosse esse menos 1, aqui continuaria dando maior que meio, porque o correto para o limite existir, o valor tem que ser menor que esse epsilon que você adotou, porque isso é uma distância, né? É a definição de cálculo 1. A distância da função até o valor do L tem que ser próxima do epsilon. O epsilon é um número muito pequeno. A gente colocou meio, mas ele é um número muito pequeno, próximo de 0, tá? Então, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, né? Essa é a definição aqui do limite, né? Essa aqui é a definição, eu estou afirmando aqui a definição do limite. XY pertence ao domínio. A distância do x até o ponto 0, 0 tem que ser menor que um delta. E a distância do f até o L tem que ser menor que um epsilon. Essa afirmação da distância, ela já é falsa. Por quê? Porque quando eu aproximo por um caminho, deu um valor, e quando eu aproximo por outro caminho, está dando outro valor, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Na turma, tem vários alunos que falaram comigo que tentaram trancar a matéria porque não terminaram o cálculo 1. Mas, assim, já que não estão mais trancando, eu vou indicar para todos vocês tentarem estudar essa matéria, essa disciplina, e revisar os conceitos de cálculo 1. Se tiver uma dúvida nesses conceitos da definição de limite, ir lá na aula, voltar, revisar, tá bom? Mas tentem levar até o fim, tá? Porque esse período ainda vão continuar trancando após o período. Pelo menos é isso que a universidade falou, tá? Então, aí vocês fiquem atentos a isso. Olha só. Fale. No caso, a gente começou aqui analisando os pontos, que a gente colocou primeiro x0, aí depois y0. Mas a gente sempre começa por esses pontos, tipo, são pontos chaves que a gente sempre começa a analisar os limites. O ideal é sempre começar, tu usar dois caminhos. Ao longo do eixo x, tu pode ver o seguinte, ao longo do eixo x, como a função se aproxima. Por exemplo, tem o ponto 0, 0. Tu escolhe o caminho ao longo do eixo x e depois o caminho ao longo do eixo y. E tu vê como o que acontece com a função quando ela se aproxima daquele ponto ao longo daquele caminho. Certo? Então, o caminho é o eixo. Então, tu vai chegar no ponto através desse caminho e depois tu vai chegar no mesmo ponto através de outro caminho. Se o resultado der diferente, o limite não existe. Eu poderia escolher qualquer caminho ao longo dessa bola. Aí tu tens que descobrir qual é a equação que descreve, entendeu? Tu poderia pegar até a equação de uma circunferência e jogar ali e ver como é que ficaria o cálculo da função, entendeu? A gente poderia também.
Tu poderia pegar, se eu pegar um caminho em vermelho ali, se aproximar, o x poderia ser r cosseno θ e o y r seno θ. E aí eu poderia imaginar um raio igual a 1 e verificar o que acontece com a função. Tá? Então, eu vou deixar esse outro caminho para vocês nessa questão. E vocês vão ver também que vai dar um valor diferente desses outros dois caminhos aqui. Tá? E, professora, no caso, a senhora fez esse método para tentar se aproximar da região e deu resultados diferentes, mas há casos que, se a senhora se aproximar pelo eixo X ou Y, ou mesmo se traçar um plano inclinado, uma reta inclinada, tipo y ao quadrado, o resultado vai ser igual, mas eu li em um livro isso que não garante, não garante que aquele limite é aquele que deu no resultado. Tem alguma forma de alguma forma de garantir que de fato o limite é aquele que deu no resultado? O limite exista, tu vai ter que estudar um caminho mais complexo. O ideal é o caminho o caminho das coordenadas polares. Entendi. Esse é o caminho que seria o mais assim, que a gente consegue calcular com mais abrangência, é o das coordenadas polares, porque a gente está imaginando uma bola mesmo. Então, se você imagina uma bola e você traçou o raio aqui, ó. Se eu pegar aqui, olha, qualquer caminho desse que eu estou traçando em vermelho, ele é descrito pela mesma equação. Vocês concordam comigo? X igual a R, cosseno de θ, e Y igual a R, seno de θ, né? Então, por exemplo, quando eu falo para você o seguinte, quando você está aqui nessa direção aqui, né? O θ bem aqui, ele é 0, né? Se você pensar no círculo trigonométrico, não é verdade? Vocês concordam comigo? Olha, deixa eu pegar aqui. Então, olha, aqui o θ é igual a 0. Então, quando o θ é 0, olha, cosseno de 0 é igual a 1. Se você imaginar o raio 1, vamos pensar que vamos pensar que no raio, pode ser um raio 1. Vou deixar o raio R. Olha, quando o θ é 0, por exemplo, ó, x é R e o y é 0. Não é verdade? Aí, quando o θ é 0, tu pode calcular o f de R 0. Tu pegou esse macete aí, ó. Se tu calcular o f de R 0, quanto é que dá o f de R 0? Quanto é que dá, pessoal? O f de R 0. R ao quadrado sobre R ao quadrado, que é igual a 1. Não é verdade? Então, olha, eu acabei de usar coordenadas polares e encontrei o mesmo 1 quando eu usei o caminho do eixo X. Então, nota que se você fizer um programa, e fizer esse θ variar de 0 a 2π, você vai ver a não existência desse limite ao longo de toda a vizinhança. Aí tu não precisa mais de nada. Vocês enxergaram isso ou não? Sim, professora. Sim, professora. Olha, quer ver? Vamos pegar um outro θ aqui, ó. Θ, escolha um θ aí, θ igual a 90, que a gente conhece, né? Então, θ igual a π sobre 2. No θ igual a π sobre 2, o x vai ser cosseno de 90 é 0, né? E o y vai ser seno de 90, que é 1, R. Então, tu vais calcular o f de 0, R, que vai ser menos R ao quadrado sobre R ao quadrado, que é igual a menos 1. Já deu diferente aqui. Se tu pegar em 45 graus, vai dar um valor diferente desse 1 e desse menos 1. Porque aqui vai dar cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é que vai jogar tudo ali, né? Vai fazer as simplificações e vai calcular. Aí, quando tu variar, os valores, eles não vão bater ali na vizinhança do ponto. Então, esse é o melhor caminho, né? Quando você utiliza
as coordenadas polares. E aí, por isso que aqui em cálculo 2, você sempre imagina uma bola. É muito mais fácil para você entender o limite de duas variáveis quando você imagina uma bola na vizinhança do ponto, porque aí você usa coordenadas polares, tá? Existem outras formas de você determinar essa existência do limite, né, utilizando a análise, né? Se você tiver curiosidade, depois eu mando para você aí, para quem gosta, para quem gosta de matemática, para você dar uma estudada nisso aí, tá? Mas para a gente basta esses caminhos, ó. Se você quiser começar, quando eu pedir para você, calcula o limite, começa com esses dois caminhos, deu diferente, aí tu já coloca que não existe, não precisa calcular essa parafernália toda aqui, não precisa. Fez isso daqui, deu diferente, o limite não existe. Mas se der igual, tu ainda está com dúvida, faz isso aqui, ó. Escolhe uns pontos, aí tu vai achar rapidinho se ele existe ou não, tá? Pela análise utilizando as coordenadas polares. Pessoal, tudo que a gente fez em cálculo 1 continua válido aqui, então eu não vou ficar me detendo, que eu quero ir para os exemplos, que eu quero mostrar para vocês o limite no GeoGebra, tá? Então, assim, todos aqueles teoremas lá do cálculo 1 são válidos aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma função de duas variáveis entre duas funções de duas variáveis, f de xy e h de xy, e eu conhecer o limite do f de xy e afirmar que ele é igual a L, e o limite do h foi igual a L também, como o g está entre as duas, o limite do g, quando xy tende a x0 e y0, é igual a L. Então, isso é uma propriedade que já vem lá do cálculo 1, que você aplica aqui também, tá? Outra propriedade, tá? Essa daqui não é tão conhecida da gente, mas olha só, essa aqui é o seguinte. Se você tiver uma função f de xy e o limite dela, quando x tende a x0 e y0 for 0, tá? E se você tiver uma outra função cujo módulo dela for menor ou igual que um valor m qualquer, né? Que um valor m qualquer, para uma distância, digamos, de xy até x0, y0 menor que r, tá? Onde o r ele é positivo e o m é positivo, tá? Se eu pegar esse f, né, cujo limite dá 0, e eu multiplicar por esse g aqui, tá? Então, eu estou dizendo que o g é menor que um m, tá? É menor ou igual que um m. Então, um m qualquer. O m é um número real. Então, eu tenho um gráfico de uma função g, que ela não é uma função ilimitada. Por que a gente colocou aqui que ela é menor ou igual a m? O módulo dela é menor ou igual a m. Porque a gente está afirmando que ela não é uma função ilimitada, e sim limitada, né? Ela é limitada por um determinado número real. Se você multiplicar essa função por esta aqui, né, você já sabe que todas as propriedades de cálculo 1 são válidas aqui. Então, o limite do produto, né, que é o produto dos limites, esse aqui dá 0. E aí você só vai ter o limite desse g aqui, que vai ser um resultado. Tu já sabes que ele é limitado. Tu pode até não saber quanto é, né? Eu não posso afirmar que é m, porque eu só falei que ela é menor ou igual a m. Mas o resultado vai dar um resultado limitado, né? Que é um número real, que também é menor que m. Eu não sei quanto é, tá? Não sei quanto é. Mas como foi afirmado aqui que ela é menor que um número real, então esse número aqui provavelmente ele não é infinito. Porque assim, quando você tem 0 vezes infinito, isso aí é indeterminação. A gente aprendeu lá em cálculo 1. Mas se você garante que essa função ela é limitada, ela é menor que um número real qualquer, então ela é limitada, então o limite dela, para qualquer valor ali na região dela, vai ser um valor. Então eu só coloco aqui que ela é limitada. Então o limite de 0 vezes um número qualquer vai ser 0. Eu não sei quanto é esse valor, mas como não é ilimitado, o resultado é 0. O que a gente acabou de falar? Que o limite, né,
quando eu conheço o limite de uma função que dá zero e eu multiplico pelo limite de uma função cujo resultado dá um número, então o resultado é zero. Zero vezes esse número vai dar zero, tá? Então, a gente faz isso em cálculo 1, mas não com essa visão. Como a gente está trabalhando com duas variáveis, então, se você tiver uma função que ela é limitada por um número, você pode afirmar que o limite ali vai ser um valor. E assim, eu não estou levando em consideração que essa função possa ter algum ponto que ela tenha uma não existência nesse ponto. Vamos imaginar que essa função ela tem um domínio, por exemplo, no R2, tá? Porque eu não estou falando de um ponto específico, tá? Então, só uma propriedade também. Bem, todas as outras propriedades são válidas, olha. Se o limite de uma função é zero quando x tende a x0, y0, então o limite do módulo dessa função é zero. Se o limite de uma função é igual a L, tá? Então o limite de f menos L é zero. Bem, isso aqui, na verdade, é algo assim trivial, né? Porque você pode... se o limite de uma função, quando xy tende a x0, y0 é igual a L, se você passar o L para o primeiro membro trocando de sinal e aplicar o limite em L, o L é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, essa expressão, ela é igual a essa expressão aqui, né? Então, essa expressão implica nesta expressão, tá? O limite olha, o limite de f de xy é igual a L implica no seguinte, olha, no limite de f de x0 mais h, y0 mais k igual a L. Isso aqui, ó, x0 mais h. É como se você chamasse aqui x e aqui y. X igual a x0 mais h. Mudança de variáveis, ó. Aqui, ó. X igual a x0 mais h. Ou seja, se você está falando aqui, ó, que x tende a x0, não é? Então, aqui você pode mudar as variáveis. Você pode colocar assim, ó, x menos x0 é igual a 1h, não é? Então, quando você fala assim, ó, se x menos x0 é igual a 1h, se você falar o seguinte, olha, que o x está tendendo a x0, então, ó, x menos x, se o x está tendendo a x0, aqui vira x0 menos x0, um número próximo de x0, que vai dar 0. Então, o h tende a 0. Isso aqui é mudança de variáveis, ó. Então, isso aqui implica nisso aqui. Tá? Então, isso aqui a gente fez em cálculo 1. Eu coloquei até uma questão dessa no trabalho para vocês, né? Então, o limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, se isso for igual a 1L, na mudança de variáveis, você pode escrever desta forma. Alguém tem alguma dúvida nessa mudança de variáveis? Alguém ainda tem alguma dúvida? Se tiver, eu repito. Tá? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vou passar, tá? Professora, naquela primeira propriedade, digamos ali, de uma função que tende a zero por uma função limitada, digamos uma função seno de x ou cosseno de x que é limitada entre os intervalos 1 e menos 1, ela se encaixaria aí nesse caso? Se encaixaria. Se encaixaria. Se tu tens o limite de uma função que tu afirma que é zero e tu tem uma outra que é limitada entre os valores, então o produto é zero. Tu deste o melhor exemplo, certo? Entendi. Tá bom. Professora? Fale. Então, toda função periódica ela é limitada? Pode-se considerar isso? Ela é limitada. Ela é limitada entre... Olha só, a função periódica... não confunde ela, o seguinte, com o conceito dela de menos infinito e mais infinito quando x tende a mais infinito, certo? Então, por exemplo,
Tu tem uma função limitada quando x tende a mais infinito, mas lá no infinito, o teu y, né? Então, olha aqui. Quer ver? Deixa eu fazer só um desenho aqui. Peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, vou colocar aqui. Digamos que tem essa função aqui. Uma função periódica, tá? Olha, ela varia aqui de -1 a +1. Então, assim, não interessa se o x está indo para mais infinito ou menos infinito. Essa função, ela jamais vai para cá, ó, para o mais infinito. Tu concorda comigo? Porque lá no mais infinito ela vai se repetir, ela vai ficar sempre variando entre -1 e +1. Então, ela fica entre -1, vai para o 0, +1. Volta para o 0, vai para o -1. Então, ela é uma função limitada no eixo y. Então, se eu pegar uma função assim, olha. Essa função aqui, ela é limitada no eixo z. Porque ela vai no plano, ela é uma função periódica no plano, ela não vai para o infinito, entendeu? Diferente, por exemplo, desta função aqui, olha. Então, aqui, olha, se eu tivesse um limite assim, olha. Entende? Vamos pensar aqui, que eu colocasse aqui. Eu vou aloprar com vocês. Vou colocar infinito e infinito. Aí eu colocasse um f de x, y, vezes x ao cubo. Pronto, já peguei o melhor exemplo. Aí, eu afirmasse para vocês o seguinte, que o limite desse f de xy que eu não conheço, quando xy tende a infinito e infinito, é 0. Só que essa função aqui, ela não é limitada, ela é o quê? Ilimitada, porque essa função x ao cubo, ela não é menor que um valor m. Na verdade, quando x tende a valores imensos, ela fica imensa. Não é verdade? Então, quando x vai tendendo a valores muito grandes, ela vai tomando valores muito grandes. E se o x tender a um valor infinito, ela também tende a infinito. Então, aqui tu teria um limite 0 vezes infinito, que tu não podes afirmar que é 0. Ficou claro? Ficou. Então, você só pode afirmar se a função for limitada, tá? Certo. Bom, vamos lá, continuando, então. Bem, aí aqui tem outras propriedades, né? A soma dos limites é o limite da soma. Se você tiver uma constante multiplicando, você tira a constante e calcula o limite. O limite do produto é o produto dos limites, né? E o limite do quociente é o quociente dos limites se o L2 for diferente de 0, tá? Então, tudo lá de cálculo 1, as propriedades são aplicadas aqui, tá? Então, só que o cálculo é que a gente tem que analisar os caminhos, tá? Então, vamos continuar aqui. Tá? Tem uma outra coisa também, a questão da conservação do sinal, né? Então, se eu tenho um limite de uma função que é igual a um L, e esse L é maior que 0, digamos que seja positivo o resultado desse limite. Então, existirá um delta maior que 0, tal que, para todo ponto do domínio, né, a distância de um ponto qualquer até x0, y0 é menor que delta, isso implica que essa função é maior que 0. Alguém consegue me explicar essa definição, utilizando os conceitos de cálculo 1? Como é que você enxerga essa definição aí? Você pode até usar para explicar esse conceito aqui usando integral. Com o conceito de integral, você consegue explicar esse conceito. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem nessa conservação do sinal da função. Por exemplo, você tem um limite, você calcula o limite de uma função, o resultado deu um valor positivo, né? Aí você já pode afirmar que próximo daquele ponto essa função é positiva.
Por que a gente pode afirmar isso? Que próximo daquele ponto a função é positiva. Só com o resultado do limite. É tipo porque ela vai estar acima do gráfico, como na derivada, se a área for acima do eixo X é positiva, se estiver abaixo é negativa, é algo do tipo? Isso, é algo do tipo, mas olha só, vamos pensar aqui, eu vou usar o conceito de cálculo 1, que é mais fácil para enxergar. Bem, tu falaste algo que, tu usaste algo prático, ficou boa a tua explicação, então, olha, lá no, quando a gente estudava a integral, né, se eu tivesse uma função cujo gráfico estivesse acima do eixo do x e eu calculasse essa integral é o limite. Vocês aprenderam, né? O limite, né? Dessa área aqui. Se a função fosse maior que zero, o resultado da integral já dá um resultado positivo. Se a função estivesse abaixo do eixo do x, o resultado da integral dava um valor negativo e você tinha que tirar um módulo para poder calcular a área. Foi isso que vocês aprenderam. E limite, pessoal, é algo também trivial, porque o que é o limite? Né? Se a gente, vamos pensar aqui uma variável que isso é estendido. Se você pegar um ponto qualquer aqui, olha, um ponto aqui A, e você analisar aqui próximo A mais delta e A menos delta, aqui, e você afirmar que próximo a esse ponto aqui, ó, a função L menos epsilon, e aqui L mais epsilon. Então, próximo, o que acontece? Se você afirmar que próximo desse ponto aí, a função, o L, que é o teu limite, está acima do eixo dos x, ou seja, a tua função, o teu L deu positivo, tu pode afirmar que nessa região o F é positivo. É algo que é trivial mesmo. Essa explicação que você deu é trivial, e a explicação realmente ela é trivial, ou seja, se próximo do ponto o limite deu positivo, então a função próximo desse ponto é positiva. Pronto. Isso aí não tem como ser diferente disso, certo? Então, é uma definição que é óbvia, mas que a gente tem que colocar, né? Olha só esse exemplo aqui, usando a questão da função limitada. Então, nota aqui, aí tu vai falar assim, poxa, Salete, mas como é que eu deveria saber que tem que fazer isso? O limite de duas variáveis, ele tem essa complexidade, porque você vai aprendendo com a experiência mesmo. Então, aqui, olha. Calcule caso exista o limite de x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0. Uma forma de você calcular é utilizando os caminhos. Quem quiser pode fazer aí. Agora eu vou calcular usando uma propriedade. Tá? Então, aqui, olha. Digamos que eu queira pegar, né, isolar o x. Por que isolar o x? Porque, na verdade, o x, né, seria uma função assim, olha. É como se você pegasse... Como se você pegasse aqui, ó. F de xy é igual a x. Se você olhar isso aqui, né? Então, isso aqui é uma reta, né? Então, a gente pegou essa função, x ao cubo sobre o x quadrado mais y ao quadrado, desmembrou em duas funções. Nota o seguinte, essa função, se você calcular, né, a primeira propriedade dela, a gente viu lá atrás, né? O limite de x, quando o xy tende a 0, 0, é 0. Né? Então, essa função aqui, se você pegar qualquer caminho e chegar nela, vai dar 0, certo? Vai dar 0. Então, o limite de x, quando xy tende a 0, 0, vai dar 0. Tá? Aí então você já sabe que o limite dessa função dá 0. Tá? E como é o comportamento desta outra função? Será que essa função aqui, ela é uma função limitada? Como é que se comporta ela para todos os valores de x? Tá? Essa função aqui, tá? Essa função x² sobre x² mais y²,
ela é menor ou igual a 1 para todo xy diferente de 0, 0, tá? Olha só, a gente vai plotar ela daqui a pouco lá no GeoGebra, mas olha só, eu vou colocar ela bem aqui, ó. G de xy igual a x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, tá? Se eu pegar essa função aqui, né, e eu calcular, por exemplo, g de x0, que é um caminho, né, o resultado disso aqui vai dar 1. Vocês concordam comigo? O g de x0 vai dar 1. Todo mundo concorda? Sim, professora. Então, agora vamos calcular no outro caminho. G 0y. Deu 0. Não é? Não é isso? Então, olha o que está acontecendo. Para um caminho deu 1 e para o outro caminho deu 0. E se eu usar coordenadas polares? Tá? Então, nota que eu não estou calculando o limite só dela, porque se fosse o limite só dela, você já ia me responder que o limite não existe. Se fosse o limite só dela, é um produto, tá? É o limite de um produto. Então, a gente já sabe que o limite da primeira dá 0, e aí você só vai verificar se essa segunda é limitada, tá? Aí, por exemplo, olha, se você pegar x igual a r, cosseno de θ e y igual a r, seno de θ, quem é o g de xy? Né? Quem é o g de r, cosseno θ e r, seno θ? Isso vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, e o denominador vai ficar r ao quadrado. Vocês concordam comigo? Então, isso daqui deu cosseno ao quadrado de θ. Pronto, pessoal, vocês já definiram que ela é limitada, porque quando esse θ variar de 0 a 2π, o cosseno está ao quadrado, né? O cosseno varia entre -1, 0 e 1. Então, o valor desse cosseno aí, ele sempre vai ser um valor positivo, que vai ficar variando entre 0 e 1. Então, ela é uma função limitada menor que 1, menor ou igual a 1. Você chega a essa conclusão utilizando esses caminhos aqui. Então, o limite dessa função é 0, só usando essas propriedades da função limitada e a definição do limite de x quando xy tende a 0, 0. Professora, digamos que em alguns casos a gente consiga chegar simplesmente através da lógica nessa ideia de saber que a gente precisaria, no caso, expressar, digamos, em uma questão matematicamente, que é uma questão que é uma... Se eu estou pedindo para você resolver, se eu quiser ver a resolução, tu faz isso que eu fiz aqui, tá vendo? Então, isso aqui você já olhou. Por exemplo, você pega uma questão de 2 variáveis e você já consegue aplicar, definir que você pode separar em 2 produtos, que uma é limitada. Aí você vai mostrar pelos caminhos aqui que ela é limitada, entendeu? Então, olha, claro. Mas como você falou, se você consegue identificar já usando a propriedade, você usa a propriedade, entendeu? Certo? Certo, professora. Obrigado. Olha esse exemplo aqui. Pessoal, vê aí se vocês estão vendo o GeoGebra. Vejam aí, confiram aí comigo. Olha, eu já até coloquei a função aqui para a gente não demorar muito. Vocês estão vendo aqui f de xy igual a x mais y sobre x menos y? Todo mundo está enxergando isso? Então, olha só para a função. Tá? Eu vou deixar os comandos abertos para vocês, na hora que vocês forem estudar, se vocês quiserem dar um Ctrl+C aqui, eu vou salvar ainda não salvei lá. Tá? E depois vocês podem... Olha a função que a gente vai estudar, é essa aqui, olha. f de xy, x mais y sobre x menos y. Aí, olha, o GeoGebra plotou aqui o gráfico dela. Eu vou olhar ela no plano, ó, no plano XY, para vocês verem como é que ela é. Tá, então, dá uma olhada aí no plano XY, né? Esse eixo que está em vermelho é o X e o que está em verde é o Y.
Tá, deixa eu colocar bem no plano para vocês, para a gente enxergar ela. Olha só, vamos olhar ela no plano, olhando de cima, né? Eu estou olhando ela de cima. Olha só, quando você olha de cima, é como se você colocasse o z igual a 0. Então, vão pensando comigo aqui. Olha, quem quiser ir anotando o que eu estou falando, eu estou olhando de cima a função. Olha para a fórmula dela aqui. Se eu colocar z igual a 0, pessoal, e passar o x menos y multiplicando, olha o que vira a função x igual a menos y. Vocês enxergaram isso? Que vira x igual a menos y? Se eu colocar z igual a 0? Sim, professor. Aí, é por isso que a gente tem aqui, você enxerga essas retas. Entendeu? Aqui, você enxerga essas retas aqui. Se você colocar x igual a 0, né? Olha só, se você colocar aqui x igual a 0, fica y dividido por y, que dá menos 1. Aí fica z igual a menos 1. Se você colocar y igual a 0, fica z igual a 1. Olha só aqui, peraí. Deixa eu agora virar ela. E quando x e o y é ao mesmo tempo 0, ela não é definida. Olha só, eu vou virar ela aqui para vocês verem que ela não passa exatamente no 0. Ela tem uma indefinição ali, ó. É como se ela passasse em torno do 0. Vocês conseguem enxergar isso no gráfico, eu girando aqui, ó? Ela é essa coisa louca aqui, olha. Olha só, ele não passa porque aqui, olha, quando é 0, 0 ao mesmo tempo, ela dá uma voltinha aqui, né? Para não passar nele aqui, ó. Olha só aqui, tá vendo? Bem aqui. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Essa função, né? Agora, olha só. Presta atenção aqui numa coisa. Olha o que... Eu vou explicar o que eu fiz no GeoGebra e vocês vão compreender que eu calculei o limite de forma intuitiva aqui para a gente ver. Olha só aqui. Eu peguei aquele caminho, né? Eu peguei um T qualquer. Imagina que esse T, né? O T é o nosso delta, né? É o delta, o T, né? Então, olha só. O T aqui eu coloquei aqui variando de menos 1 até 1. Ele vai passar pelo 0. Eu quero calcular o limite 0. Ele vai passar pelo 0, tá? Então, aqui, olha. Imagina o seguinte, olha. Que você tem aqui. Esse caminho aqui. Esse C1 que eu coloquei bem aqui, vocês estão vendo esse C1? O que vocês não estiverem vendo, que eu estou mostrando aqui no gráfico, vocês falam, não estou vendo onde é que está. Esse C1 que eu coloquei aqui, pessoal, ele é um caminho, tá? É o caminho T, x igual a T, y igual a 0, z igual a 0. Eu estou olhando o plano XY, tá? Então, olha só aqui nessa malha, deixa eu apagar ela. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa malha aqui. Ó, então aqui o C1 é um caminho, tá? Ao longo do eixo X. O C1, tá? É o caminho T, que começa em menos 1 e termina em 1. E quem é o caminho C2? É o caminho ao longo do eixo Y. Então aqui tá 0, T e 0, tá? Quem é o D1? Olha quem é o D1. Então, vejam se vocês visualizam o que eu tô falando. O D1 é o seguinte, o que acontece com a função quando eu estou no caminho C1. Quem é o caminho C1? É o T00. Então, o que acontece com a função agora quando eu estou no caminho C1? E o D2 é o que acontece com a função quando eu estou no eixo Y, tá? Aí, olha só, eu vou animar aqui para vocês verem. Olha só. O C1, ele está se aproximando e se afastando do 0. Eu vou virar aqui a função para vocês verem. Olha. Olha só. Olha o que acontece, pessoal. Aqui está acontecendo um cálculo automático. Vê se vocês conseguem ver comigo aqui, olha. O cálculo está aqui embaixo, ó, no D1 e no D2. Olhem para o D1 e D2. Vão olhando comigo.
O t está variando, ele está caminhando aqui ao longo do eixo x. Olha só quando chega no zero que aparece uma interrogação. Vejam aí, olha. Quando chegar exatamente... Fiquem olhando que vai aparecer uma interrogação aqui no F. Ó, apareceu a interrogação. Quando chegou no 0, 0, não encontrou nenhum valor. Olha. Olha só, pessoal, o que acontece. Quando você se aproxima do caminho ao longo do eixo x, a função ela fica variando entre 1, né? Olha, ela fica variando entre o 1 e aí chega no 0, dá uma interrogação. E olha o que acontece com C2, com o caminho ao longo do eixo y. Fica variando do menos 1 e quando chega na função dá uma interrogação, olha. Então, olha, fica o D1 fica indo do 1 até essa interrogação e o outro fica indo do menos 1 até essa interrogação. Então, só por esse gráfico aqui, até pelo próprio gráfico da função, você já verifica ali que o limite não existe, porque olha o que acontece em torno do zero, pessoal. Olha, se vocês olharem em torno do zero, vou virar aqui, ó. Tentar virar o plano. Olha aqui em torno do zero, vocês têm que olhar para o zero lá no plano. A função está pintada de laranja, eu vou virar para o plano. Olha só essa loucura que é perto do zero. Então, olha só, o eixo x está em vermelho. Olha, a função está se aproximando de zero pela direita e pela esquerda com valores positivo e negativo. Mesma coisa pelo eixo que está em verde, aí o eixo y, olha. Ela se aproxima, mas como a gente não calcula exatamente no zero, você tem aqui um valor positivo e um negativo, aqui um positivo e negativo, ou seja, os valores diferentes. Então, o limite não existe, olha. Não está aproximando pelo mesmo valor. Olha só aqui. Certo? Ponto zero. Agora, eu mostrei no GeoGebra para vocês e a gente vai calcular isso aí. Tá? Ok? Então, olha, pessoal, nem toda função você consegue visualizar. Então, por isso que existem esses programas. Em cálculo de várias variáveis, a gente faz muito uso desses programas para poder visualizar muitos problemas, porque assim, o que eu consigo desenhar tranquilo na mão? É o paraboloide, um cilindro, uma esfera, o cone, um plano. Agora, tu imagina um cilindro sendo cortado por dois planos malucos. Aí tu já te embola todo para desenhar. Entendeu? Tu pode até desenhar, mas às vezes o desenho não fica bom e a gente não consegue visualizar, entendeu? Então, é sempre bom fazer uso desses programas para você visualizar, que aqui você visualiza claramente que o limite não existe só pelo desenho da função, tá? Então, aqui, vamos sair então um pouco daqui e vamos lá para a nossa apresentação. Professora? Fale. Eu estava resolvendo o seu trabalho, né? E eu parei na questão 8, que eu não consigo desenhar, plotar o plano Z igual a 0. Eu me enrolei um pouco nessa questão. Tu queres desenhar o plano Z igual a 0? Sim, a questão 8 fala que é para desenhar a superfície cilíndrica, aí dá a função que está entre o plano Z igual a 0 e mais um outro certo. plano. Tipo, outro plano eu consigo desenhar. Como é um exercício para vocês fazerem, eu não vou resolver. Na segunda, eu posso discutir ele com vocês. Porém, deixa eu te lembrar aqui. Tu assististe aquela aula de geometria analítica que eu deixei? Sim, eu assisti. Olha só, o plano Z igual a 0, vocês não podem esquecer. Pessoal, quem é o plano Z igual a 0? Alguém pode me responder? É o plano X e Y. É o plano X e Y. Porque é como se você pega lá os três eixos, tu tens a origem aí. O Z igual a 0 é o plano XY. É o próprio plano XY, tá bom? Certo? Tá bem, professor. Obrigada. Então, olha, essa parte...
Por exemplo, se eu falar para vocês quem é o plano x igual a 0, me respondam aí rapidamente. Quem é o plano? ZX. O plano x igual a 0 é o ZY. E quem é o plano y igual a 0 é o ZX. Certo? Então, não pode esquecer isso, hein, pessoal? É quase como se construíssemos paredes, né, professora? Quando um plano é igual a 0, forma-se um... Como se o coisa se alongasse, formasse uma parede. Então, nesse caso, z igual a 0 seria como se fosse o solo. Para cima tem a altura e para baixo o subsolo. Na continuação do plano. Como se fosse o nível, isso mesmo. Como se fosse isso aqui, ó. Então, vamos lá com o exemplo do nosso amigo aqui. O plano XY é o teu solo e aqui é a tua parede. Aqui é a tua parede. Professora, a senhora não está compartilhando. Ah, não estou, não? Ainda bem que tu falaste. Bora ver aqui. Vê se eu estou agora. Agora tá. Tá aparecendo bem aí para todo mundo? Tá, né? Então, olha aí o teu exemplo aí. O XY é o solo, o ZY e o ZX é a parede. Se eu afirmar para você, ó, que Z é igual a 0, eu estou bem aqui nesse pontinho, ó. Esse pontinho é o solo, é o plano XY, tá? Mesma coisa, se eu falar para você que o X é 0, nesse mesmo plano aqui, se eu falar que o X é 0... Espera, deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Tá. Se eu falar que o X é 0, é como se você eliminasse a linha do X. O que sobra? Essa parede aqui, o ZY. Se eu falar para você que o Y é 0, é como se você eliminasse o eixo dos Y. Então, se você elimina o eixo dos Y, quem é que sobra? A parede lateral, o ZX. Então, vocês não podem esquecer que x igual a 0 é o plano YZ. Y igual a 0 é o plano XZ. E Z igual a 0 é o plano XY. Por exemplo, se eu falar para você o seguinte, olha, pessoal, desenhe esse cilindro aqui, ó, x² mais y² igual a 1, entre o plano Z igual a 0 e o plano Z igual a X. Se eu falasse isso para vocês, o que vocês fariam? Vocês fariam ou bateriam o desespero? Ó, eu falei, olha o que eu falei, pessoal, desenha aí esse cilindro. Vamos fugir do nosso assunto aqui de limite. Desenha esse cilindro x² mais y² igual a 1, ele é limitado pelo plano Z igual a 0 e Z igual a X. O que vocês fariam? Bom, primeiro eu começaria desenhando aí no plano ZX a reta, que é o corte superior. E no caso eu teria a base, que seria o Z igual a 0, e desenharia o cilindro entre os dois planos. Isso, então olha só, eu vou desenhar aqui o cilindro. Tu já sabe que ele é limitado pelo plano XY, então o cilindro não está desenhado para baixo. Não é verdade? O cilindro não está desenhado para baixo. Por quê? Porque ele é limitado pelo Z igual a 0. Então, ele está apoiado no solo, o cilindro. Tá? Então, a primeira parte é isso. Ó. O cilindro está apoiado no solo. E aí, como tu falaste, né? Eu vou subir o cilindro. Vou subir ele aqui. Esse cilindro, ele não é limitado pelo Z igual a 0 e pela reta Z igual a X. Só que assim, quando eu tenho esse tipo de cilindro, eu gosto de colocar o X bem aqui do lado. Então, olha só, eu vou colocar o X rapidinho, só para a gente fazer um desenho aqui aceitável. Ó, aqui, a reta. Vou pegar a tua reta aqui. Essa reta, eu vou desenhar ela tracejada, ela passa na origem. Então, o pedaço do cilindro é esse aqui, ó. Tá aqui a reta. Aí tá aqui a altura dele. Ele ficaria um cilindro mais ou menos assim, ó.
Caramba, peraí. Ele ficaria mais ou menos assim. Sim. Entendeu? Ele ficaria um cilindro inclinado. Ele tem uma altura Z aqui. Aqui seria... Por quê? Porque tem uma reta cortando ele, que é essa aqui, Z igual a X. Então, tem uma reta cortando ele e ele é limitado por esse plano aqui, Z igual a 0. É assim que você desenha cilindro cortado por planos. Como, quem foi que respondeu agora para mim que primeiro faria a reta, que está certo? Nome. Porque eu não estou vendo vocês. Eu estou aqui na cegueira. Fui eu, professora, Matheus. Tá, então o Matheus está certo. Primeiro ele imagina o plano XY, então a base do cilindro fica lá. Depois ele pega a inclinação da reta, faz um tracejado lá e desenha o cilindro ali. Então seria um cilindro inclinado, porque o plano está cortando ele, tá? Então, e na integral tripla, pessoal, vocês vão ter que saber desenhar isso aqui para poder resolver a integral. Então vocês têm que treinar isso aí, estudar um pouco mais de geometria analítica e verificar isso aqui. Então, sempre que você tem cilindro, eu poderia pegar e pedir para vocês desenharem um paraboloide limitado por 2 planos. Aí você faz a mesma coisa, desenha o paraboloide, vê qual é o plano que ele está limitado e faz um corte ali, tá? Ok, vamos voltar. Eu tenho quantos minutos para... Fale. No caso, na hora de desenhar, eu apago o restante? Quem quiser copia isso aqui, porque eu vou apagar. Não faz parte da aula. Eu vou apagar isso aqui. Fale de novo. Na hora de desenhar, assim, eu desenhei o cilindro, desenhei os planos limitados. Eu apago a parte que ficou fora do plano e deixo só o corte? Olha, tu não precisa apagar, mas tu deixa tracejado. Porque quando tu deixa tracejado... eu gosto, quando eu desenho na mão, desenhar tudo tracejado e depois tu marca só o que faz parte do desenho, tá bom? Tá bem, obrigada. Então, vou apagar aqui, pessoal. Alguém está copiando? Não. Depois vocês veem na gravação. Tá. Então, olha só, a gente mostrou o gráfico dessa função, né? Então, aqui, olha, a gente poderia usar, vamos usar aqui 2 caminhos. Né? Então, eu tenho uma função f de xy igual a x mais y sobre x menos y, né? Então, eu vou usar esse caminho aqui. Caminho gama de t igual a x de t. Esse é o caminho, né? Não, eu não vou escrever assim, vou colocar assim, peraí. O caminho é esse, TI, TI. Ou seja, esse caminho, ele é um caminho dado desta forma. Esse caminho gama, na forma escalar, ele é um caminho T0. Ou seja, x é igual a t na forma paramétrica e y é igual a 0. Tá? Então, o f de t0 é igual a t mais 0 sobre t, isso é igual a 1. Tá? Se eu pegar, então assim, olha, o x, y tende a 0, 0. Tá? Então, se eu utilizar um caminho, né, eu posso fazer o seguinte, limite de f de t0 quando t tende a 0. Tá?
Então, aqui, olha, se eu fizer essa mudança aí para a forma paramétrica só de um caminho, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. T tende a zero, aí virou uma variável. T tende a zero. Como f de t0 deu 1, então o limite de 1 quando t tende a zero é igual a 1. Vamos ver o outro caminho. Então, caminho 2. Eu vou chamar isso aqui de caminho 1. Caminho 2, gama de 2t é igual a tj. Ou seja, é um caminho na direção do eixo y. Ou seja, quem é o gama 2? Vai ser 0t, que na forma paramétrica é igual x igual a 0 e y igual a t. Como no problema o xy tende a 0, 0, então o t0 eu quero que faça tender também a 0, 0. Ou seja, o t tende a 0. Então, dessa forma, o limite de f de 0t, quando t tende a 0, é igual. Tá? Antes de calcular esse limite, vamos calcular aqui o f de 0t. O f de 0t vai ser 1 dividido por menos t dividido por menos t, que dá menos 1. Então, o limite de menos 1 quando t tende a 0 é igual a menos 1. Tá? Então, como o limite, tá, da função f de xy, tá, é diferente quando através do caminho gama de t igual a ti e gama de t igual a tj, né? Eles são diferentes, então esse limite não existe. Então, você pode escrever assim, ó. Limite de f de 0t é, quando t tende a 0, é diferente do limite de f t0, que é f. Quando t tende a 0, são diferentes, né? E, portanto, o limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe.